Fala aí, meus amigos, tudo bom? Tempinho sem gravar um vídeo aí pra vocês, né? Muitas atividades aí, correria do dia a dia. Mas viemos aqui para tentar ajudar aos amigos criadores que estão em plena temporada de reprodução e algumas dificuldades recorrentes acontecem, né? Acabam surgindo aí no momento da reprodução das nossas aves, né? Então fêmea que não choca, fêmea que não gala, fêmea, macho que não enche o ovo e assim por diante. E essa semana eu acompanhando alguns grupos e alguns vídeos, percebi que existe uma incidência muito grande de criadores discutindo e tentando encontrar uma resposta para o problema de fêmeas que jogam os filhotinhos para fora do ninho, né? Então, normalmente, o criador ele logo taxa a fêmea como ruim. Essa fêmea mata filhote. Então tem fêmea assim, que ela chega a esquartejar o passarinho. Ela chega a arrancar a asinha do filhote, arranca a perna do filhote. Quando o criador olha, ela tá com o filhotinho pendurado no bico pela perninha e joga longe, joga dentro da banheira de água. E aí o criador fica desesperado. A fêmea, ela não presta, a fêmea tá matando o filhote. E eu vim aqui falar com vocês, tentar dar algumas dicas, algumas orientações, o porquê que isso acontece, né? E de que forma a gente pode corrigir isso. Vamos lá. Primeira coisa a se observar. Uma fêmea, quando ela está reproduzindo, gente, para ela galar, para ela formar perfeitamente os ovos dentro do seu organismo, ela precisa usar recursos, reservas energéticas como cálcio, né? Como energia, para aquela produção de ovos. Então o organismo dela é um desgaste muito grande. Depois a fêmea, ela vai fazer a ovopostura. Então ela coloca os ovinhos lá no ninho. Aquele período que ela choca também é um período de desgaste muito grande. A fêmea quase não sai do ninho. Quase não sai do ninho, não é verdade? E muitas vezes, quando ela sai, ela faz aquelas fezes, aquele cocô bem grande, fedido. E muita gente acha que a fêmea está doente. Não é, é que ela segura, por causa da incubação dos ovos, ela segura aquelas fezes no organismo dela o máximo que ela pode. Então ela sai o estritamente necessário, tá? Então quando ela sai, ela tá com aquelas fezes acumuladas e por isso ela, quando descarrega, faz aquele cocôzão grandão, né? Aquele acúmulo de fezes que saem ali. Quando a ave, por exemplo, é trinca-ferro, que tem um sistema gastrointestinal muito complexo, diferente de um curió, de um tizil, devido à sua alimentação, né? Seu hábito alimentar é bem diferente, o trato gastrointestinal. Muitas vezes ela segura e quando sai umas fezes fétidas, fedida. Então isso é normal quando a ave está chocando. Então a fêmea, ela tem um desgaste muito grande quando ela faz o seu período de postura e de choco, tá, gente? Tem fêmeas, então, que durante o choco elas adoecem. Tamanho estresse, se ela não tiver uma saúde equilibrada, se ela não tiver uma reserva de energia, de nutrientes no seu organismo, fruto de uma boa alimentação equilibrada, ela adoece. Então tem fêmea que dá febre, dá diarreia, dá coccidiose, chocando. Por isso, muitas vezes, o criador olha lá, os ovos estão todos sujos de fezes. A fêmea ela não está segurando as fezes no seu organismo, ela não está conseguindo reter, porque ela está com diarreia. E o criador, às vezes, não vê, ele não sabe, tá? Então tem fêmea que abandona o choco, fica encorujada, jururu, triste, o pessoal fala gorda. Não é gorda, ela fica arrepiada. Quando a ave ela se arrepia as penas,
ela está tentando aumentar a superfície de retenção de calor no corpo, porque ela está se sentindo mal. Por isso que ela fica fofinha, arrepiada. Ela está tentando manter a sua temperatura equilibrada, reter o máximo que ela pode, porque ela não está se sentindo bem. Então tem fêmea que abandona o choco, fica arrepiada, encorujada. A fêmea abandonou o choco, ela não presta. Não é isso, ela pode estar se sentindo mal. Então o criador ele tem que observar muito isso, tá? Vamos lá. Então aí, falando dos filhotes, ela joga fora. Pode acontecer que no momento que os filhotinhos nascem, né, que eclodem os ovos, essa fêmea não esteja se sentindo bem nesse momento. Ela possa estar com desgaste nutricional muito grande por causa da ovopostura aí do choco. Ela pode estar com uma coccidiose alta, porque durante o choco ela se estressou, subiu a taxa de coccidiose. Ela pode estar com uma febre, ela pode estar com uma diarreia. E aí o que acontece? Ela não se sente bem disposta, né? Ela não se sente com vigor para poder alimentar aqueles filhotes, para poder levar aquela ninhada adiante. O que ela faz então? Ela elimina aquela ninhada, porque é um instinto natural de sobrevivência. Ela vai pegar aqueles filhotinhos, vai matar, porque ela vai dizer assim, ó, primeiro o organismo dela diz, eu vou melhorar, né? Eu vou me recuperar e eu faço uma outra postura depois, quando eu estiver melhor. Então ela não pensa isso, mas é um instinto natural, ela não está bem. Ela não está bem, não está se sentindo bem. Tá? Então essa é a primeira possibilidade. Primeira possibilidade. Por isso que é muito importante, antes de qualquer temporada de reprodução, você fazer um check-up no seu plantel, fazer vários exames para saber se está tudo ok, dar uma olhadinha, procurar um profissional para te orientar sobre os níveis de proteínas, aminoácidos, o equilíbrio nutricional das suas aves, para que comece então o tempo de reprodução, o período de reprodução, sem esse tipo de problema. Então o primeiro motivo é esse: a fêmea não está se sentindo bem, a fêmea está doente, a fêmea está com desgaste nutricional muito grande e ela não se sente apta a criar aqueles filhotes, a levar aquela ninhada à frente. Então ela simplesmente desfaz daquilo, ela abandona, ela mata, ela joga fora, tá? Então essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, fêmeas novinhas, filhotas, costumam fazer isso. Não é via de regra, não é regra geral. Há filhotas top, que ela com 7 meses, como o caso do Curió, ela choca, cria, normal, beleza. Mas existem filhotas, né, fêmeas que estão fazendo a sua primeira cria, sua primeira postura, que quando os filhotinhos nascem, eu já observei isso aí ao longo dos anos aí de criação. Eu observo muito, por isso quando a ninhada está para nascer, criador, você tem que estar em casa. É muito difícil o criador, volto a repetir, falei isso em outros vídeos, o criador que sai de manhã para trabalhar, chega à noite do trabalho e quer reproduzir na sua casa. Se ele não tiver uma família que ajude, que tem experiência, um filho, uma esposa, que dê uma atenção, que compartilhe isso, é muito complicado criar. Porque o criador precisa estar ali, no nascimento dos filhotes, na evolução dos filhotes, tem que estar ajudando a fêmea da papinha, enfim, é uma atenção diária. Então, volto a falar, você, criador, que porventura sai de manhã para trabalhar e chega à noite, você precisa repensar essa questão da reprodução. De repente é mais fácil você ter aves na sua casa para você cantar, participar de torneio, né? Não para reproduzir. Mas vamos lá, isso aí, exceções à parte. Tem gente que consegue fazer, parabéns para quem consegue. Então assim, a filhotinha, eu já observei, filhotinha, maneira de primeira viagem. Os filhotinhos quando nascem, ela fica na beira do ninho, olhando assim para dentro do ninho, estranhando. Eu já vi curiosinha novinha e fêmea tizil também, já comecei a reparar isso. Quando o filhotinho se mexe dentro do ninho, ela olha, ela se assusta, ela sai de perto do ninho. Por quê? Porque ela é novinha nesse processo e ela se assusta, aquilo ali para algumas
é um ser estranho dentro do ninho dela. Ela está ali chocando e quando aquele filhotinho mexe, ela pousa. Procura reparar isso em algumas filhotas. Ela pousa na beira do ninho, fica olhando, aí o filhotinho mexe, ela sai do ninho, ela foge. E aí o que acontece? A filhotinha vai lá, acha que aquilo é um ser estranho no seu ninho, não está acostumado, não está maduro o suficiente, joga fora os filhotes. Para ela aquilo ali é um bicho, um invasor, e ela joga fora. Isso pode acontecer. Não estou falando que é o natural, tá? Não estou falando que é o natural. Mas isso pode acontecer, eu já vi acontecer. E aí o criador tá lá, a filhotinha, já aconteceu de eu observar isso, a filhotinha olha, estranha, pega o filhotinho e joga no fundo da gaiola. Aí o que o criador faz? Vai lá, pega esse filhotinho, bota uma estufa, aquece ele, dá a primeira alimentação. Se ele tiver uma fêmea chocando com o filhote, ele passa para outra. Por isso que é importante você ter sempre mais fêmeas chocando sem gala. Às vezes você mantém aquela fêmea chocando sem gala. Numa ocasião dessa, você passa o filhotinho para ela. Então isso pode acontecer. Pode ser que a sua fêmea seja novinha e esteja estranhando o filhote. Aí de repente na segunda postura e outras, ela passa a engrenar, passa a amadurecer. Às vezes você alimenta o filhote 2, 3 dias, volta pro ninho dela, ela passa a alimentar, ele tá maiorzinho, sabe? Isso aí tudo é manejo. Você vai colocando, experimentando e assim você vai seguindo. E um último motivo, que é o mais recorrente que acontece, é problema de saúde dos filhotinhos. Muito criador acha que a fêmea está matando os filhotes, na verdade não está matando os filhotes. O que está acontecendo? Ele não vê, mas a fêmea é portadora de alguma doença, seja uma colibacilose, porque a Escherichia coli no organismo da ave é algo normal, da microbiota da ave, tá? Até a coccidiose, dependendo do número de ocistos que nós visualizamos no microscópio, passa a ser uma normalidade, passa a ser normal. Mas ela passa isso para os filhotinhos, tá? Os filhotes nascem doentes, ou na hora dela alimentar os filhotes, ela passa algum tipo de doença. O filhotinho nasce com pinta preta, nasce com uma colibacilose, nasce com a coccidiose, com a micoplasmose, seja o que for. E o filhotinho, ele faz o quê? Ele não abre o bico, ele barriguinha vai inchando, ele não reage ao estímulo que a fêmea, quando pousa no ninho, ela trepida o ninho, ela transfere uma energia, né, quando ela pousa ali, e ela dá aquele choquezinho com a patinha dela. Por isso que a fêmea ela voa e volta pro ninho, voa e pousa. Ela está estimulando, sacudindo o filhotinho, o ninho, para que através do estímulo dela pousar ali, ele possa abrir o biquinho. Mas o filhotinho, quando ele está doente, ele não abre o bico. Ele não tem esse estímulo, porque ele está se sentindo mal. As bactérias, né? Um micoplasma ou um parasito que está no seu organismo, ele começando a liberar gases no seu organismo, a barriguinha dele está inchando, ele está se sentindo mal, ele não abre o biquinho. Aí a fêmea mexe nele, ele não abre o bico. Aí a fêmea dá uma puxadinha na asa, ele não abre o bico. A fêmea puxa a perninha dele, ele não abre o bico. O que ela faz? Ela sabe que aquele filhote está doente. A natureza é sábia. O que ela faz? Ela pega o filhote e descarta. Aí o criador fala assim, minha fêmea não presta, ela mata o filhote. Não é isso, criador. Pode estar acontecendo dos seus filhotinhos estarem nascendo doentes. E se eles não atenderem, corresponderem ao estímulo da fêmea alimentar, ela vai eliminar aquela ninhada para que ela faça uma outra postura, tá? E tenha uma nova chance de uma ninhada saudável, ok? Então, seus filhotinhos, quando nascem, você tem que pegar esse ninho, você tem que examinar esse filhote, você tem que virar a barriguinha dele para cima, observar se ele não está com a mancha preta do lado do abdômen, que aquilo é pinta preta, se ele não está com a barriguinha muito inchada. Você tem que observar, você tem que bater a mãozinha assim, ó, o dedo no ninho, e verificar se eles não estão abrindo o bico. Se o biquinho abrir o biquinho deles por dentro não estiver bem vermelhinho, se tiver esbranquiçado ou com pintinhas dentro do biquinho dele ali, ele está doente.
a fêmea vai descartar essa ninhada, e às vezes não é o problema da fêmea. Aí o criador desfaz da fêmea, joga a fêmea fora, pensando que é problema da fêmea, e não é. Muitas vezes o problema é do filhote. Como é que é resolver isso, Menoso? Já falei, tem que fazer preventivo. É uma pena, eu lamento demais que o criador de passeriformes, ele não faz a medicina preventiva do seu plantel, sabe? Ele quer criar filhotes, ele quer trocar genética, ele quer fazer doações dos seus filhotes, mas ele não quer gastar dinheiro, não quer investir, não é gastar, é investimento. Ele não quer investir numa medicina preventiva, eu lamento isso. Aí o criador, no meio da temporada, como nós já estamos já em janeiro, ou no final da temporada, quer resolver o problema com medicação, quer dar antibiótico pro filhotinho, aí quer dar medicação pro macho, pra fêmea. Agora, no meio da criação, é complicado reverter isso. Você tem que fazer uma medicina preventiva, tá? Então, suas aves entraram na muda, já colhe as fezes, manda para nós ou para quem você quiser, vá até um médico veterinário, se tiver aí na sua cidade, vá lá, faz um check-up, aí faz uma higienização total das suas gaiolas, reveja a alimentação das suas aves, tá? Porque provavelmente você possa estar com um problema instalado, e a culpa muitas vezes não é da sua ave, não é da sua fêmea, mas dos filhotes que estão nascendo. Um último motivo que eu lembrei agora, que eu queria compartilhar com vocês, é que fêmeas estressadas. Então, por exemplo, dentro de um plantel existem fêmeas mais fogosas, fêmeas mais quentes do que outras, tá? Então, por exemplo, se você tiver várias fêmeas piando, criando filhote, e machos cantando dentro do criatório, tem fêmeas que são tão quentes que elas podem jogar os ovos fora para pedir gala de novo, para reproduzir de novo. Que ela começa a esquentar, tá? Acontece muito com fêmea que está com um filhotinho novinho no ninho, fora do ninho, no puleiro, e ela está esquentando de novo e ela não tem raiz. Ela quer aprontar, ela está ouvindo o macho cantar dentro do criatório, ela quer aprontar de novo. Ela não tem raiz, ela começa a ficar nervosa para aprontar o ninho, ela começa a arrancar a pena dos filhotes. Aí ela arranca a pena dos filhotes para poder aprontar, fazer o ninho, aquele nervoso dela, muita fibra. Então tem fêmea que você tem que tirar ela do criatório. Se a tua fêmea experimenta isso, tá matando os filhos, toda vez que tá matando o filhote, jogando o ovo fora. Tenta pegar essa fêmea e colocar ela numa sala sozinha, num lugar sozinho. Tenta fazer a reprodução dela em local separado, isolado, sem ouvir macho cantando durante a reprodução. Depois que galar, tira o macho de perto, outras fêmeas piando. Tenta isso. Isso pode acontecer também. Então tem fêmea que é tão quente, que se o macho estiver cantando na prateleira, próximo ao criatório, ela quer aprontar, ela pega o filhote, joga fora, mata para ela pedir gala de novo. E já aconteceu dos filhotinhos estar ali no puleiro com ela, ele tem um machinho, não tem? Aí ela pede gala e você não vê, porque ela aprontou de novo. E aquele machinho, claro, muito pequenininho, não vai galar, ele é filhinho dela. Mas ela mata aquele machinho. Ela mata no nervoso, na fibra, porque ela quer reproduzir de novo. Então isso pode acontecer. Às vezes ela pode matar a fêmea, porque é uma concorrente. Se ela aprontar, ela pode... Tem fêmea que é quente demais, você sabe disso, é muita fibra. Tá bom? Então, gente, esses são alguns motivos pelos quais os seus filhotes podem estar sendo jogados fora, tá? Então observe isso. Procure um médico veterinário de sua confiança, procure uma orientação técnica, observe esses pontos que eu lhe falei, tente eliminar essas etapas que eu falei para vocês, e as chances de você ter sucesso são grandes, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser.